Boa noite. Boa noite. Obrigado aí por todos, pela participação. Aguardando aí o Dr. Rodrigo. Olá, Andreilton, Jéssica, Rita Sampaio, Islane, Camila. Boa noite para todos. Cássia, Aline, aguardando aí o Dr. Rodrigo chegar. O assunto hoje vai ser acerca do consultório farmacêutico nesse período que estamos passando de pandemia, como estamos vivendo, né, nas pessoas que vivem no consultório, prestam serviço no consultório farmacêutico. Então, vai ser um bate-bola com o Dr. Rodrigo, que também empreende um consultório farmacêutico aqui no Rio. O Dr. Rodrigo ainda não chegou. Dr. Rodrigo chegando aí. Cheguei! Boa noite, Tá me ouvindo? Rodrigo. Boa noite, tudo bem? Me ouvindo bem? Tô aí. Bom, e como é que você está? Tô bem, e você? Como é que estão as coisas? Tranquilo. Vim correndo da farmácia Ah, e para poder participar e cumprir o compromisso com todos aí. show de bola. Vai esperar mais um pouquinho pra ver se chega mais gente? Vamos ver. Tinha bastante gente entrando, várias pessoas vão participando, convidei vários agora. Deixa eu ver se... Acho que só A você... transmissão tá boa, pô. Só dá pra você convidar, né? Eu não consigo não, né? Não sei, você não tem o convite embaixo, do lado da Não, acho que é... carinha aí? Não, acho que é só quem... Como você iniciou, acho que só você... Ah, não, peraí. Ah, tá. Achei. Convidar as Compartilhar a pessoas. live. É, E aí, como é que tá lá na drogaria? Vai tá falando tudo aí. bem. Passando por esse momento, né? Prestando apoio, atendimento normal. A conexão tá boa, porque eu participei de lives aí que a conexão estava muito ruim. Caindo toda hora, não fazia conexão com o outro. Tá muito bom. Tô enviando aqui pras pessoas o convite. Tá me ouvindo bem, né? Tô. Ah, só dá pra enviar pra 50. Enviei pra 50. Os 50, vamos ver se eles enviam por mais 50 cada um, aí fica bom. Então vamos lá, vamos começar, né, Rodrigo? Vamos.
Estava falando para o pessoal aqui que a ideia aqui é falar sobre o consultório farmacêutico, nesse período aí que a gente está vivendo, né? As Sim. pessoas que empreendem no consultório farmacêutico, como estão fazendo para passar por esse momento. Então, a ideia foi te convidar, que você já empreende já um pouco mais de tempo do que eu, acho que bem mais tempo do que eu, mas, e já tem uma expertise, já tem um feeling bem apurado em relação aí a como é o consultório farmacêutico e deve estar sentindo aí como está sendo para você. Então, vamos seguindo, vamos conversando e a gente vai batendo uma bola aí. Conta um Beleza. pouquinho para a gente sobre você. Então, você quer saber sobre a minha carreira Você é como farmacêutico? farmacêutico. Tá. Isso. Eu comecei com farmácia, eu escolhi, né, por causa da minha avó, né? Minha avó sempre gostou muito de medicamento. Eu olhava ela lendo as bulas e tal. E para escolher o que eu iria fazer, eu achei um livrinho da UFRJ, onde tinha várias profissões. Não sei se você já viu esse livrinho. É bem Já, antigo. já. E assim, explicava muito bem. Assim, era 2 folhas para cada profissão. Quando chegou na parte de farmácia, eu me identifiquei muito, porque eu sempre gostei de química, sempre me dei bem e tal. E essas coisas de misturas, de fazer experimentos, aí eu me identifiquei bastante. Aí daí que eu escolhi, eu falei, é isso que eu quero fazer. Só que não tinha muita noção, né, das áreas, do que a gente podia fazer e tal. Eu tava pensando só naquela coisa de laboratório, né? Não sei se você pensou a mesma coisa. Vou me formar no laboratório, fazer uma mistura doida. Aí, beleza. Aí comecei a faculdade e aí fui conhecendo mais. Aí, conforme foi passando, fui fazendo estágio. Aí a gente vai conhecendo as outras áreas que a gente pode atuar, Sim, né? sim. Eu fiz estágio em hospital, fiz manipulação, fiz em drogaria, análises. Acho que eu só não fiz indústria. O único que eu não fiz foi indústria. Homeopatia Homeopatia eu fiz também. Você conseguiu fazer indústria? e... Não, indústria não. Não, indústria é difícil pra caramba. É Todo mundo quer difícil, indústria, mas é muito difícil. Então, assim, fiz na maioria das áreas, né? E só que a que eu fiquei mais tempo foi em drogaria, né? Farmácia comunitária. Que eu fiquei bastante tempo. Aí depois do estágio eu fui aproveitado, né, na empresa que eu estava. E Uhum. me tornei farmacêutico. Adquiri bastante experiência lá. E uma das coisas assim que eu falo para todo mundo, né? Porque muita gente fala mal de drogaria, de farmácia comunitária. Vejo muita gente falando, eu vou trabalhar em drogaria não. Mas assim, para mim, né? Se alguém vier me perguntar, o que você acha quando eu me formar, você acha que eu trabalho em quê? Eu acho que todo farmacêutico deve trabalhar pelo menos uma vez na vida em drogaria, porque o Sim, aprendizado é muito grande, é diferente de qualquer outra área. Porque você, além de conhecimento dos medicamentos, que você não vai conhecer em determinadas áreas, por exemplo, o hospital, né? Você vai trabalhar no hospital. O hospital são medicamentos padronizados. Então, são só aqueles medicamentos ali. Se você chegar para um farmacêutico que nunca trabalhou em drogaria e perguntar sobre qualquer outro medicamento, de repente ele nem vai conhecer. Ele vai falar, qual é esse medicamento? Tu conhece esse medicamento aqui? Ele fala, pô, não. Por quê? No hospital só são medicamentos padronizados. Só são aqueles medicamentos ali e exatamente. acabou. Já em O drogaria, não. remédio, né? A gente conhece tudo. Além dos representantes irem levar as informações novas, os medicamentos novos. A gente tem vários treinamentos, né? Que a gente consegue aprender, né, sobre os medicamentos novos. Aonde eu trabalhei, lá a gente trabalhava com medicamentos de reprodução humana, que poucas drogarias no Rio trabalham, né? Então eu pude ter esse conhecimento de medicamentos de reprodução humana. E assim, para mim foi super válido e, inclusive, a relação de contato com os pacientes, né? Que as pessoas iam lá, iam tirar dúvidas. E isso também que me deu base para eu ter a vontade de iniciar o consultório farmacêutico e também
a segurança. Por quê? Como eu já tinha contato com os pacientes, como eu já tinha essa experiência, essa facilidade, então, para eu ter uma consulta, eu e um paciente, se tornou mais fácil do que uma pessoa também chegar, sair da faculdade e montar um consultório. Que também é uma pergunta que eu Sim. recebo muito, né? As pessoas falam, mas se eu sair da faculdade, eu já posso montar um consultório? Pode, eu falo, você pode montar um consultório, você pode iniciar a prescrição, só que assim, qual é a base que você vai ter para iniciar isso tudo? Porque assim, não é simplesmente você abrir um consultório, não é simplesmente você fazer uma prescrição. Tem muitas coisas envolvidas, como interação medicamentosa, você conhecer o medicamento que o paciente usa, e a maioria das vezes os farmacêuticos recém-formados não conhecem todos os Isso aí. medicamentos, as interações. Então, assim, eu particularmente, eu acho arriscado você começar com um consultório farmacêutico. Eu acho que você tem que ter primeiro a experiência nas outras áreas e depois, né, se preparar. Você pode fazer uma pós, pode fazer esses cursos livres, né, que existem. Pelo menos estudar muito, né? Os Oi? medicamentos. Pelo menos estudar muito os medicamentos, né? Sim, não, cara, assim, eu não me vejo saindo da faculdade e abrindo consultório. Acho que é um pouco de loucura, assim, ao meu ver, né? Só se aquela pessoa, sei lá, que é balconista, que tem muito tempo, mas mesmo assim, né, não é a mesma coisa. Mas tem que ter muita coragem. Aí foi É isso, a minha verdade. história mais ou menos, assim, de como farmacêutica é essa mesmo. Eu, Então você resolveu abrir o consultório depois vamos dizer assim, do expertise que você adquiriu na assistência farmacêutica na drogaria que você trabalhou. sim, assim, eu sempre gostei dessa questão de suplementos, de fitoterápicos, dessa questão de indicações que todo mundo fazia, né? Farmacêutico sempre fez indicação. Uhum. Era proibido, mas a gente acabava indicando uma coisa ou outra, né? Porque isso aí era um pouco inevitável. Aí depois veio a legislação que nos permitiu, né, no caso, prescrever. Então daí eu já abri meus olhos e falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. É uma coisa que eu sempre quis, né? E só que eu não sabia como começar, né? Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Porque a legislação em si não tem um passo a passo, né? Se a gente pegar 585 a 586, tu não consegue fazer muita coisa, assim, só lendo ela. Eu li várias vezes para tentar, falei, cara, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Mas não saía do lugar. Aí o que que E a eu fiz? legislação sempre tem aquele duplo entendimento, né? Ainda tem isso. Aí eu falei, cara, vou perguntar para quem já começou. Aí eu corri atrás de todo mundo que já estava atuando. Já falei com a Gabi. A Gabi acho que tá aí. Ela me Gabi tá ajudou aqui. muito. Eu falei com a Thalita, né? A Thalita que era do CRF. Tu lembra? Sim, Thalita. Ela é Que tesoureira? era Não assim. lembro. Ela é Isso, tesoureira? tesoureiro. Isso Isso. aí. Também me ajudou muito. Bianca Viola, que foi o Nossa, essa é fera. primeiro curso que eu fiz de nutracêuticos com ela, que foi a área que eu fiquei apaixonado, que eu fiquei doido. Enchi o saco dela, peguei o WhatsApp dela, mandava muita pergunta, peguei e-mail, ela me mandava muito material, me ajudou muito. E fora os outros cursos que eu fiz muitos cursos livres, muitos, 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 muitos. Congresso, cara, eu me preparei bastante. É uma coisa muito importante também para quem está querendo começar, é essa preparação. Tem que se preparar, gente, tem que estudar, tem que estar atualizado, sai tudo novo toda hora. Então você tem que estudar, não adianta. Se você é uma Toda pessoa que não hora. gosta de estudar, não abra um consultório, não comece a prescrição, que isso não é para você. Tem que estudar. Isso aí. E fala pra gente um pouquinho da tua experiência no consultório. Aí você foi pro consultório, começou onde, em vários lugares, como é que foi? Como é que foi o teu enveredar aí no consultório? Então, como eu pesquisei as pessoas que já estavam no ramo, o que foi dado a ideia, né, foi da sublocação, né, que sairia mais barato, porque realmente você ter um consultório é bem caro, tem uns gastos muito grandes, e para você que está começando,
fora as pessoas que já estão juntando dinheiro para isso, mas, pô, se você falar, eu quero começar, eu quero abrir meu consultório, cara, é muito, muito, muito caro. Então, assim, Eu para você sei. começar, até para você ter os seus clientes, a indicação maior mesmo é você sublocar, né, que se torna bem mais barato, e você vai fazendo o seu nome. Que a minha ideia foi a seguinte, cara, ninguém me conhece, ninguém sabe que farmacêutico pode fazer isso, então, assim, é meio que dar um tiro no escuro. Então, a minha ideia Uhum. foi, primeiro, fazer meus clientes, né, meus pacientes, mostrar, né, resultados, né, de alguma forma, para que uma pessoa ou outra pudesse me indicar, né? Porque uma das grandes, a maioria dos meus pacientes são do boca a boca. Ah, fulano foi em Sim, você, aí, pô, deu um resultado muito bom, então eu resolvi vir também e tal. E assim, realmente, é o que falo, boca a boca é tudo, né? Já fiz sim. várias campanhas de marketing, já entreguei panfleto na rua, já fiz um monte de coisa, mas o boca a boca ganha disparado. Então foi assim, eu Sim. comecei na sublocação, né? Que foi bem mais em conta para mim. E agora eu tenho, né, um espaço que eu atendo, mas às vezes também eu subloco por causa dos pacientes que moram longe e preferem outros bairros. Aí a gente tem essa facilidade de estar sublocando para ajudar o paciente, né? Ó, tem uma pergunta Entendi. aqui, ó, é porque eu não consigo. Como Como fez para fez para conseguir conseguir, os primeiros pacientes? Jéssica? Pergunta da Então, Jéssica. Jéssica. Jéssica, então, os meus primeiros foram amigos e família. E eu não cobrei, né? Eu fiz 0800 gratuito, até porque, né, ninguém me conhecia, como eu falei. O negócio é você fazer o seu nome e mostrar o teu trabalho. E assim, é difícil você... não é impossível, mas eu acho difícil você oferecer um trabalho que ninguém nunca viu e a pessoa, né, querer pagar. Aí eu E pensei dessa forma. acreditar, né? Hã? A questão é acreditar, né? É complicado. Aí eu falei, cara, eu tenho que mostrar alguma coisa. Até hoje as pessoas, quando vêm perguntar sobre consulta, preço, pá, elas perguntam, ah, mas você já tratou alguém? Você fez alguém? Aí imagina, no início alguém perguntar isso. Ah, você já tratou alguém? Eu, não. Aí a pessoa já desligar na minha cara, né? Esse é o caminho que Claro. acho que todo mundo traça, né? Acho que em todo, Isso. nas terapias. Eu, quando trabalhava, iniciei na acupuntura, fazia a mesma coisa, só que eu acabei meio que desistindo porque as pessoas só queriam de graça, não queriam, né? O custo era meu, das agulhas, de É tudo. complicado. Ainda tem essa questão que as É, pessoas... Hoje eu vejo, as pessoas falam que tá caro, mas eu sempre falo, ah, pô, tá caro, mas você vai lá no rodízio de pizza, paga R$ 70, 60, compra uma pizza. Assim, as pessoas não dão valor, né? Não sabem a diferença de valor e preço. Isso é é complicado. verdade. Aí eu tento sempre falar, ó, tem que valorizar porque é diferente. Você tá investindo na sua saúde, você não está gastando dinheiro, você está investindo, né? Para Isso aí. você ter uma saúde melhor. Alguém mandou outra pergunta aí, César. Deixa eu ver aqui, peraí. A Lívia falou que As as pessoas pessoas gostam de sempre ver antes e antes e o depois, depois. né? Só que Então tem que esse ter um cuidado em é, relação à nossa própria ética, código de ética, né? a gente tem um impasse aí que realmente é óbvio. O que chama atenção é o antes e depois. A pessoa olha o antes e depois e fica é, tentada a ir na sua consulta, participar e tal. Só que assim, hoje em dia a gente não pode estar fazendo isso, né? Às vezes alguns pacientes, eles mesmos colocam, né? Aí me enviam. E a gente ainda está nessa questão, né? De saber o que realmente a gente pode fazer, se a gente pode repostar ou não pode. Como é muito novo, né? A gente ainda está esperando um esclarecimento maior, né? Isso. Que ainda não tem, né, César? Um esclarecimento maior em relação a isso. Não, não. Fala que tem que ser baseado em dados científicos. Mas como é que eu vou basear uma foto antes e depois, o tratamento que foi atribuído, baseado numa informação científica? É complicado, né? Eu vou ter que montar É, um- um dossiê da pessoa com hemograma completo. fica difícil.
Mas, enfim, tem muitos colegas que fazem, outras profissões fazem, que também têm a limitação dentro da própria profissão. Então, Sim. assim, eu acho que é importante a gente ter o cuidado. A divulgação, boca a boca, tudo é muito importante para conseguir novos clientes, tá, Jéssica? Mas me fala mais um pouco do consultório. Aí você atua no consultório, qual é o teu foco lá no consultório? Então, meu foco é emagrecimento e ganho de massa, né, hipertrofia, mas o meu maior público é emagrecimento, né? Eu também trabalho com aromaterapia, mas é uma, uma área que eu estou começando agora. E Uhum. em breve também vou trabalhar com a auriculoterapia, né? Porque eu tenho pacientes muito ansiosos, nervosos, que têm outros problemas, entendeu? Mas a princípio, o meu maior atendimento é emagrecimento, né? Que com isso eu ajudo nas outras áreas, né? Pressão, melhora a pressão, bem-estar, qualidade de vida. Eu tenho alguns depoimentos lá no meu Instagram das pessoas que melhoraram, que estão tão melhores, que foram aos médicos de trabalho, que o médico de trabalho elogiou, falou, caramba, ano passado você veio aqui, estava de um jeito, agora você emagreceu, está com a pele melhor, sua pressão melhorou. Então, assim, isso é muito gratificante. Eu gosto bastante de ter esses Com resultados certeza. positivos. E é isso dá razão, né, para o nosso trabalho, né? Quando a pessoa também abraça o que você traçou para ela. Porque muitas vezes, não sei se acontece com você, né? Os pacientes falam que querem, quer mudar, quer uma vida nova, mas não fazem o que você pediu, né? Aí às vezes até acabam reclamando, pô, não tô vendo resultado. Só que quando você vai. É, Aí já aconteceu muito isso comigo. Ah, não tô vendo resultado. Então. Aí eu faço um questionário de novo. Falo, mas você fez isso? Não. Bebeu água? Não. Se alimentou bem? Não. Aí eu falo, ué, pô, nosso trato é é, o, mudança. Se você não mudou, é a como é que você. autossabotagem, né? Autossabotagem. A Tamira está perguntando aí como é que você une aromaterapia no processo de emagrecimento. Oi, Tamires. Então, no caso eu uso muito o óleo essencial de lavanda, né? Que ele ajuda em relação à ansiedade. E na maioria das vezes as pessoas comem por ansiedade, né? É o que eu recebo mais, os relatos que eu recebo mais no consultório é esse. Ah, eu fico muito ansioso, fico muito ansiosa e já quero comer, eu quero comer o biscoito, quero comer até a mesa. Aí geralmente eu associo os tratamentos, né? Inibição de apetite, trato ansiedade, trato outras coisas que a gente conversa durante a consulta. Por isso que é muito bom a gente fazer uma boa anamnese, né? Fazer Isso. muitas perguntas para o paciente e, principalmente, escutar bastante, né? Então, eu procuro ouvir muito, eu deixo o paciente falar bastante. Eu já tive paciente que eu fiquei quase 2 horas e meia com o paciente, porque ela quis me contar a vida inteira. Só que assim, beleza, vai me ajudar, entendeu? Então, às vezes é um pouco cansativo, porque você às vezes fica só ouvindo, tal, tal, mas é importante, entendeu? É importante Sim, você ouvir sim, para você ter o parâmetro de como você vai agir no tratamento. com certeza. Porque no ouvir, às vezes, você detecta situações que, Sim, em aferições e tal, você não consegue. Mesmo que a pessoa diga o motivo pelo qual ela está indo lá, é, é no escutar, é ali que ela vai manifestar coisas que você vai, como é o estado, a questão da ansiedade, uhum, muitas coisas que são relatadas através da própria fala, né? sim. Ansiedade na própria fala, né? A pessoa verborrágica está ali, você já percebe o que ela é. Até nesse momento agora, né, as pessoas, né, dentro de casa estão relatando muito, né, que estão muito ansiosas, porque realmente é uma situação bem complicada, ainda mais para as pessoas que estão acostumadas a sair, porque tem muita gente que já está acostumada a ficar em casa, então não mudou Sim, muita coisa. Mas muita mas, gente gosta de sair, não adianta. Quer mas sair? é diferente de ficar em casa e estar trancado em casa, né? É, Você não tem alternativa de você estar, né, sob aquele risco. Aí é diferente, né? De gostar de ficar. Eu gosto. Gosto de sair, gosto, mas
a questão do risco, né? Você não sai, você fica aprisionado em função do risco. É um pouco diferente. Algumas pessoas sentem mais, outras não. Sim. Mas enfim, Ó, a é Priscila, 100% dos meus pacientes reclamam de ansiedade. Eu acredito que o do César também, o meu também. sim, Oi, Vanderlei, sim. tudo bem? Vanderlei entrou aí. Vanderlei, nosso mestre, Mestre Master Vanderlei. Coach. A gente está falando do consultório, mas você falou que trabalhou durante muito tempo em drogaria e você atua em outra área da farmácia, É, eu trabalho em hospital, né? Farmácia hospitalar. na farmácia hospitalar. Isso. Tá. E num período normal, entre a questão dos atendimentos que você tem e do que você monetiza lá e o que você monetiza na farmácia hospitalar, no hospital. Qual é o teu rendimento principal? É Não, o consultório hoje em dia é do hospital mesmo, entendeu? do hospital? É, por Mas quê? o período agora que a gente está vivendo ou É o anterior a hospital. isso? Não, agora principalmente. É, o anterior também. Por quê? Ainda tem essa questão de clientes, pacientes virem procurar, né? Então, assim, eu vejo que ainda tem muito preconceito em relação ao farmacêutico que faz a consulta farmacêutica. Não digo nem preconceito, é mais falta de conhecimento, né? Então acaba que o número de atendimentos, que poderia ser bem maior, ainda não, para mim, ainda não chegou ao número adequado. Então, assim, não, no momento não tem como eu viver somente do consultório, tá? Mas o meu objetivo é esse. Então, assim, eu estou me planejando, fazendo planos para ficar somente com o consultório. Só que eu gosto também da área hospitalar. É uma área que eu não Uhum. eu só tinha feito estágio, nunca tinha trabalhado. E é uma área que é boa porque dá para conciliar muito bem com o consultório. Diferente, acho Legal. que um pouco de drogaria, que acho que drogaria puxa um pouco mais, né? Um pouquinho mais puxado. A tua escala é diferente da minha, né? Mas também é É, puxadinho, né? não, é puxadinha, mas eu acho que no hospital você tem mais, assim, plantão no caso, tem mais liberdade, tem mais horários livres, né? Então para mim foi bom. A Lívia está falando sobre a questão do engajamento, dos pacientes continuarem o tratamento em função do preço dos medicamentos. Eu falo muito, e não sei se você vai concordar, eu acho que você também, eu acho que talvez eu tenha aprendido até isso com você, que a gente tem uma tendência grande de querer usar os nutracêuticos top, o que É, está saindo, e a gente esquece de olhar para trás em relação àqueles que sempre deram certo, né? sim, Aqueles, que vamos são bem dizer, mais em conta. são mais em conta e a gente consegue ter um engajamento e depois, às vezes, o próprio paciente pesquisa alguma coisa. Eu tenho uma que é assim, ela vive pesquisando e perguntando se dá para encaixar na prescrição. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar um pouco mais voltado para esse aspecto econômico das formulações. A Lívia Exatamente. mesmo, ela é da magistral, e pensar sobre esse aspecto, né? Porque a gente quer sempre o melhor. Sim, O melhor é o mais caro. Então a sim. gente tem que pensar pela questão mesmo do um pouco de retomar o que eram os fitoterápicos Aham. anteriores a tanta inovação para a gente ter uma prescrição tão efetiva e mais barata. Sim. O que que eu faço, né? Por isso que tem essa. Eu vejo também a realidade do paciente, Sim. Rodrigo, entendeu? Oi, tá me vendo? tá travando. Voltou. Tá. Então, eu pergunto qual é a profissão, o que que ele faz, se ele trabalha. Daí dá pra gente ter uma noção do que a gente pode passar. Tem pacientes que chegam lá e falam assim pra mim: ó, eu quero que você bote as melhores coisas, bota tudo do melhor. Ela fala, tudo bem. Então, assim, a pessoa já chega assim, então ela está disposta
a qualquer coisa, né? Ao meu ver, na minha avaliação, então eu vou caprichar ali para ela. Mas a maioria dos meus pacientes no bairro onde eu atendo, o poder aquisitivo não é alto. Então eu penso, pô, eu quero manter esse paciente comigo. Então não tem como eu fazer uma prescrição que vai ser R$ 400, acima de 350, porque ele vai pagar 350 esse mês, mas e mês que vem? Porque é o valor da fórmula e mais o valor da minha consulta. Então, Isso assim, aí. a gente tem que também pensar nisso. Não adianta, pô, vou botar tudo mais caro, né, do melhor, aí o paciente vai fazer o tratamento somente um mês. Aí Não seu adiantou mês, nada. aí você jogou fora um mês de trabalho. Então, assim, tem sim outros ativos muito bons, antigos, que dão certo também e que são bem mais em conta. Que dá para você ir adequando, entendeu? Dá para você botar um outro mais caro? Dá, não tem problema. Só que você sempre tem que avaliar a realidade do paciente. Isso E não aí. adianta. Tem muito paciente também que eu faço e não compro a fórmula, porque fica cara. Aí, às vezes, o que eu faço, né? Quando o paciente chega e fala para mim, pô, a fórmula ficou pesada, papapá, eu vou lá e faço outra, entendeu? Eu faço outra mais em conta, porque eu quero que o paciente faça o tratamento. Porque, assim, ele está sendo sincero comigo. Fala, ó, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Aí eu vou deixar o paciente sem tratamento? Não. Se eu Claro que tenho não. outras opções, outras alternativas, eu falo, não, vou fazer outra prescrição com ativos mais em conta para você poder fazer o tratamento. É tudo Isso uma aí. questão de você avaliar, né? Dá pra fazer, dá para ajudar muita gente. Com certeza. A Jéssica está perguntando como é que faz para conciliar a prescrição com a alimentação, já que a gente não pode fazer a parte do nutricionista. Aí ela pergunta, fazer parceria com o nutricionista, informações básicas de alimentação. É por aí, né, o Rodrigo? Então, a gente tem nessa questão do trabalho multidisciplinar, né, que é muito importante, né? Eu, atualmente, eu tenho uma parceria com um nutricionista que faz os planos alimentares dos meus pacientes, né? Os que querem, porque alguns têm plano de saúde e vai no deles, né? E é importante também essa questão da alimentação, de associar a alimentação, porque o emagrecimento, gente, a alimentação é o primordial. Não adianta. A fórmula ajuda sim. Só que não é o principal. É um auxiliador. Entendeu? Então, assim, a gente passa a fórmula conforme o paciente relata quais são as dificuldades, que na maioria das vezes, né, o que a gente já falou aqui, ansiedade, tem compulsão alimentar, inibição do apetite, né, a gente ajuda com isso. Mas também não adianta a gente fazer uma fórmula, né, boa, às vezes até cara, para quem pode pagar, só que a pessoa continua comendo a mesma quantidade, comendo as mesmas coisas, a mesma besteira. Não vai adiantar nada. E não vai Tem adiantar que ter também falar que mudança a de culpa é da hábito. fórmula, que não é. Não E é. tem que Tem que ter ter a mudança de mudança. hábito, né, Tem que ter a Rodrigo? mudança. Então, assim, formulação, hábito e alimentação. E exercício, né? São as coisas que eu prezo muito, eu falo muito para os meus pacientes, né? Que tem que ter. Alguns pacientes não podem fazer exercício, por questão de ortopédicas e tal. Aí eu falo para tentar pelo menos fazer uma caminhada leve, ou hidroginástica, alguma atividade dessa mais leve que também ajuda. Assim, ó, alguma coisa que faça vamos dizer assim, o corpo movimentar, né? Isso é Isso. necessário para o processo de emagrecimento, de ganho de qualidade de vida. Eu sempre falo isso, né? E tem também eu conheço alguns farmacêuticos que trabalham com outros profissionais também, que trabalham com médicos, trabalham com psicólogos também, porque às vezes a questão psicológica da pessoa está bastante abalada e realmente, às vezes, só a fórmula não vai adiantar. Então, associando a fórmula com um atendimento também psicológico também é legal, né? Que ajuda bastante também esse Sim, trabalho sim. multidisciplinar. A Farma Primac falou que ela usa muito chá para quem não pode gastar muito. Ah, Eu legal. não, eu não tenho essa expertise, mas é uma alternativa, né? É, eu também eu não tenho essa experiência em chás, né? Eu tenho experiência mais
em extrato seco, mas é bom também, né? Só que tem que só tomar cuidado, né? Questão de quantidade, que eu já... Toxicidade, Porque né? eu tive uma paciente, eu não vou lembrar o que ela tomou. Só sei que ela fez 2 litros, eu não lembro qual foi o chá. Aí ela falou que ficou se coçando quase um mês. Só que assim, ela bebia 2 litros de chá por dia, porque falaram que emagrecia. Aí ela Aí falou, entra a toxicidade, né? As plantas é, são maravilhosas. é Mas complicado. o chá, às vezes, a pessoa fala assim: ah, toma chá de sene que é legal, cara. A pessoa pega um punhado de sene, em vez de É, botar tem, uma colherinha, tem que ter uma aí não. orientação legal. Eu tô montando uma aula, né? Aí depois até eu te explico o que que é. E eu tava vendo essa questão, né? Porque tem a fitoterapia no SUS, né? E a Sim, fitoterapia no SUS veio justamente para isso, para atender as pessoas de baixa renda. E, assim, as plantas ela pode plantar na casa dela e pode usar como é, remédio, né? Fazer um chá ela para acalmar, um chá para melhorar dor no estômago. Então, assim, tem no tem um, SUS, né? tem um Tem, um- projeto do SUS, é o Farmácia Viva, né? e tem uma lista também, ReniSUS, que é uma lista com 71 fitoterápicos, né? Que são estudados, que são utilizados no SUS, que tem suas propriedades já identificadas, suas indicações também identificadas. Só que muitos profissionais ainda não têm esses conhecimentos em Entendi. relação à fitoterapia. Legal. E me fala como é que está hoje, né, o consultório em relação ao momento que a gente está vivendo. Então, hoje eu não estou atendendo, né? Eu até já recebi várias pessoas querendo marcar consulta, só que eu acho que como um profissional de saúde, a gente tem essa questão dessa responsabilidade, né? Por mais que a gente esteja passando por esse momento, né, e também precisando, né, de atender, porque aí todo mundo tem conta para pagar, a vida continua. Eu acho que essa questão da responsabilidade é maior, porque eu não sei se o paciente que vai lá, ele está se cuidando também. E também, assim, eu trabalho no hospital, eu também posso ser assintomático e passar para a pessoa, aí a pessoa vai para Isso. casa, aí não sei se ela tem filho pequeno ou pessoa mais de 60 anos. Então, por questão de segurança, eu estou preferindo não atender, vou esperar, né, para questão de segurança mesmo, para não afetar ninguém. Entendi. Mas, independente disso, os teus pacientes, você está prestando algum apoio a ele nesse momento? Ou Sim, seja, então, está mantendo o contato? sim, então, eu já, do início do atendimento, sempre mando mensagens para os meus pacientes, né? Tanto os antigos como os novos. Eu mando toda sexta-feira e toda segunda, né? Às sextas-feiras eu peço para eles me mandarem o peso e a medida, né? E às segundas eu mando uma Uhum. mensagem motivacional. Então já é uma rotina minha. E assim eu mantenho contato com eles. E muitos pacientes antigos, né? Que às vezes eles vão na consulta e deixam de ir um tempo. Aí eles lembram de você por causa disso, porque você está ali sempre presente, né? Então, assim, eu não deixo eles esquecerem de mim. Por mais que eles não marquem a consulta, eu tô ali, ó. Quando precisar, você sabe que eu Mas tô eles aqui. têm te demandado, né, você comentou sobre o período que a gente está vivendo, Aham. momentos de ansiedade das pessoas, eles têm te demandado em relação a isso? Alguma coisa específica para esse momento que Então, você pudesse ajudar eles? assim que iniciou a quarentena, eu até ofereci uma revalidação da prescrição gratuita. Eu falei, ó, gente, Uhum. nesses 15 dias de quarentena, né, que seriam 15 dias, né, que agora já passou, eu estou oferecendo minha consultoria, minha revalidação gratuita para estar ajudando vocês, que vai ser um momento difícil e tal. Aí eu consegui revalidar algumas receitas dos pacientes que eu já tinha na Legal. amnese arquivada e ajudei bastante com isso, entendeu? Evitando que eles saíssem de casa e a farmácia como entrega em casa também. Então juntou o útil ao agradável.
Legal. Assim que eu consegui ajudar. E, e você acha que, assim, no consultório, pós esse período de pandemia, você acha que vai vai mudar alguma coisa no consultório? Você vai implantar outros serviços? Vai mudar alguma coisa? Você acha que pode agregar alguma coisa nos teus serviços? O que? Em relação à pandemia? É, Não o entendi. pós-pandemia, né? Assim, muitas coisas vão mudar, né? Muita gente está falando que, é, por exemplo, o home office veio para ficar. Então, assim, imagina assim, um consultório. Hoje você trabalha com hipertrofia, emagrecimento, né, na busca de qualidade de vida. Você acha que pós-pandemia agregar, você acha que consegue agregar algum outro serviço, oferecer para os seus clientes, além do emagrecimento e hipertrofia? Então, Vai antes ter essa, da. eu digo assim, vai ter essa necessidade, você vislumbra isso? Então, antes da pandemia, eu já vislumbrava é, atender outra área, no caso, que são os serviços farmacêuticos, né? Em Hum, relação ao acompanhamento de paciente com diabetes, porque, assim, eu comprei o aparelho, o glicosímetro, eu tenho 3 aparelhos, eu tenho as tiras, eu tenho todo equipamento para esse uhum, acompanhamento. Só que eu ainda estou finalizando esse projeto, entendeu? Para estar fazendo um acompanhamento bem legal, assim. A minha ideia é acompanhar legal e fazer essa mudança de hábito da pessoa, né? E a maioria das vezes está muito ligado a emagrecimento, entendeu? Eu vejo muito sim, isso, que muitos sim, pacientes com pressão alta, com açúcar alto, são obesos, estão acima do peso. Então acaba que eu associo os dois, né? Esse e a auriculoterapia, né? Que eu estou hum. terminando esse curso e também penso em colocar a auriculoterapia. Por que que eu te perguntei isso? Porque você vê que a fragilidade maior que existe, né, ou melhor, uma das fragilidades que existe para você ser suscetível ao Covid-19 são as comorbidades, né? Isso. Diabetes, hipertensão arterial, várias. Então, assim, são coisas que nós podemos ajudar o paciente no controle, né, na questão da, da questão da farmacologia dele, né, na elaboração ali Aham. do calendário dele e tudo mais. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode estender a mão um pouco mais do que a gente faz hoje. Por isso que eu te Assim, perguntei, eu entendeu? até tava falando até com a minha mãe em relação a isso, né? Que minha mãe é um pouco teimosa. Eu falo pra ela fazer as coisas e ela não faz, cara. Também tá acima do peso, tá com açúcar alto. Aí o que eu tento fazer, mas em casa é fogo, né? Sabe como é que é? Enfim, eu falei pra ela assim o seguinte, né? É uma bandeira que eu sempre levanto, né? Se for ver no meu Instagram, eu sempre falo. A estética é importante? É importante. Você quer se sentir bonito, quer se sentir bem. Quem não quer? Todo mundo. Só que a saúde vem em primeiro lugar. Então, assim, eu sempre, nas minhas postagens, eu boto cuidar da saúde, estar bem. Porque se todas as pessoas, né, que eu atendi ano passado seguissem o que eu orientei em relação à saúde, a cuidar, a manter um corpo melhor, esse ano já estaria menos preocupado com essa questão da pandemia. Por quê? As comorbidades seriam menores, entendeu? A pressão já não estaria tão alta, o açúcar também não estaria tão alto. Então, assim, já iria influenciar na vida, porque a mudança de hábito, o cuidado com a saúde, influencia na vida por inteiro. Então, isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Até que botando a questão do preço e valor, né? O valor é esse, o valor é você ter saúde, é garantir que você vai viver bem, né? O preço é uma parada que você, né, gastou aqui e tal, gastou ali, mas não te agregou nada, né? Muitas vezes não te agrega nada, mas o valor é uma coisa que fica. Então é isso que eu Uhum, prezo, né? Nas minhas consultas é isso, saúde, garantir saúde. legal.
Ah, deixa eu ver quem é que fez a É pergunta aqui. Peraí. Tá me vendo? Tô te vendo. Tá, eu vou botar para carregar aqui que tá descarregando. Eu não anotei quem fez a pergunta, mas ela perguntou se água gelada ou quente ajuda no metabolismo. Responde aí, porque Como é que é? se água gelada ou quente ajuda no metabolismo. Mais do que acelerar. Aqui. É, alterar, né? Eu imagino isso. Então, a água gelada, assim, não sou expert em temperatura não, tá? Mas eu já li alguma coisa sobre isso em relação à água gelada ou até mesmo frio. Porque a água gelada, quando você, no caso, ingerir, quando você bebe, o corpo ele tende a botar ela numa temperatura mais adequada para você, para o seu organismo. Então, para isso, ele tem que gastar ATP, que é energia. Então, gastando ATP, você consequentemente está queimando caloria, né? Sim. Mas não é uma coisa assim, ó, como eu estou queimando caloria bebendo água gelada. É pouco, mas queima. A o Farmaprimac perguntou de novo aqui se perguntou como é que funciona a tua parceria com o Nutri e se a consulta na consulta ela passa o teu paciente passa pela consulta com ela ou ela só entrega plano alimentar? Então, a consulta, o paciente ele passa todo comigo, né? Eu previamente eu já pergunto ao nutricionista o que que ele precisa, no caso que eu pergunte quais os dados que ele precisa ter para poder montar esse plano alimentar, e ele também manda um formulário para o paciente preencher online. O paciente preenche o formulário e qualquer dúvida que ele tenha, né, ou ele entra em contato comigo ou ele entra em contato com o próprio paciente para poder finalizar o plano alimentar. Então é assim que é feita a parceria. O paciente vai no meu consultório, eu atendo ele, faço minha prescrição e faço as perguntas de acordo com o que o nutricionista me passou, né? Do que ele precisa para ele finalizar o plano alimentar e associar o tratamento dele junto com o meu. É assim que Legal, funciona. Deu para entender, legal. Priscila? É, o Rodrigo, nós dois participamos do grupo técnico de consultório farmacêutico no Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro. Então, eu queria perguntar para ele, diante do trabalho que a gente desenvolve, né, pro bono para a profissão, qual é a perspectiva que ele tem em relação ao consultório farmacêutico daqui para frente? Mas o que? Em relação ao consultório. Em relação à profissão. Então, o que eu vejo aqui, né, de quando eu comecei até hoje, já teve um crescimento muito grande, até de conhecimento da população. Ainda falta muito, né? Ainda falta muitas pessoas conhecerem o nosso trabalho, né? Porque até hoje, às vezes, as pessoas chegam lá e perguntam se eu sou médico, se eu sou nutricionista. É muito engraçado. Às vezes, o telefone do paciente toca, aí ele vai ou ela atende. Ô, alô, não sei o quê. Não, peraí que eu tô aqui no médico. Aí eu fico rindo por dentro, né? Aí dá vontade de falar, não, não sou médico, eu sou farmacêutico. Mas aí eu deixo, né? E muita gente também que às vezes procura informação, né, para saber como é que é o tratamento, para saber valores, eles também perguntam, né? Você é médico, você é nutricionista? Uhum. Mesmo na minha página estando lá, Rodrigo farmacêutico, tudo eu boto. Farmacêutico, farmacêutico. Mas não, eles perguntam do mesmo jeito. Mas é normal, sim, é uma coisa nova, é totalmente compreensível. Então, quanto mais pessoas, né, farmacêuticos, tiverem atuando em prescrição em consultório, eu acho muito bom. Eu fico muito feliz, eu apoio, eu falo, é isso aí, a gente tem que crescer nessa área. Quanto mais pessoas, Com quanto certeza. mais farmacêutico tiver, vai ser melhor para todo mundo, porque as pessoas vão conhecer, entendeu? E é mais uma área para a gente estar atuando, né?
E a gente está assim, a gente dá uma ajuda imensa à população. E também o que eu vejo é que o nosso atendimento é diferenciado do médico, né? Eu Com assim, certeza. particularmente, eu acho que o farmacêutico ele dá muito mais atenção ao paciente, né? E ouve mais, tem aquela questão da humildade, né? Assim, não são todos os médicos, que tem médicos bons que te ouvem, Sim, mas assim, sim. infelizmente a grande maioria não quer ouvir, né? Estão preocupados em quantidade, entender rápido. E assim, para mim um atendimento de 15 minutos não existe. Porque 15 minutos não dá para tu saber nada, entendeu? Não dá nem para olhar no olho do Não dá para saber paciente. nada. Então assim, cara, o mínimo para mim de tempo de atendimento é entre 40 a 60 minutos. Aí sim você fez um atendimento bom, né? No caso, o primeiro atendimento. Os próximos pode ser um pouquinho mais rápido, mas 15 minutos eu acho bem complicado. Com certeza. Não sou a favor. E agora me fala uma coisa, Rodrigo. A gente viu aí a mobilização do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Nutrição, né, outros conselhos, é, orientando as suas classes a fazerem seus atendimentos online. Ah, Assim, uma opinião sua, né? Não, eu tenho a minha, eu acho que os outros colegas têm as suas opiniões. Você acha que o nosso conselho deveria ter se mobilizado ou já ter se mobilizado nesse sentido para poder ter algo a nosso favor? então, eu sempre tive, né? Você sabe disso. A minha opinião em relação a isso sempre foi de, gente, a tecnologia está aí para isso. Então, assim, a gente não pode parar no tempo. Assim, existe alguns atendimentos que realmente não tem como você fazer online, porque você precisa ter o contato com o paciente. Só que existem outros que você pode fazer, entendeu? É, o que eu penso, né, em relação a isso? Muitas vezes, né, não sei se você já pegou algum caso de amigo, até você mesmo. Você foi no clínico geral, aí você chegou lá, aí falou, ah, doutor, o que você tem? Ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, tá. Aí ele vai lá, pega a prescrição de pirona. Toma. Beleza. Você não pode fazer isso por videoconferência e mandar a receita por e-mail ou pelo WhatsApp? Tá entendendo? Assim, coisas simples, eu acho que dá pra gente atender. Eu acho que, no caso, o conselho poderia agilizar mais em relação a isso. Tanto que, pô, como é que o conselho de nutrição, de medicina agiram tão rápido? Muito. Você fica, aí é uma questão que você fica na cabeça. Fala, pô, a medicina agiu rápido, a nutrição agiu rápido. O CF, por que que não teve uma atitude, né? Aí, assim, eu não sei ainda o que é, se é medo, se está esperando uma legislação. Se bem que a nutrição também não tinha legislação, né? Eles fizeram É, uma. eles tinham a legislação que não Que permite proibia. eles É, exatamente fazer o primeiro atendimento online. Os posteriores eles até podem. Então, que o CFN, né, o Conselho Federal de Nutrição, fez? Ele deu margem para eles fazerem o primeiro atendimento também, durante um período, acho que até agosto, acho que é isso. Mas possibilitou para a classe, né, se manter ativa durante esse período, né, monetizando, que eu acho que é importante todo mundo. sim. Imagina, nutricionistas que vivem de consultório. A gente ouve muito aí médicos que eu acho que é até curioso falar que médicos estão passando fome. Mas, enfim, eu acho que se o cara vive de consultório, é, pode até ser que esteja acontecendo, né? O rendimento dele foi a É, zero. porque também tem a questão da qualidade de vida que ele leva. Vamos supor, o cara gasta 10 mil reais, aí agora tá ganhando 100 mil. Aí realmente dá um baque, sim. Exatamente. Então, assim, é só questão de opinião para a gente poder balizar em relação a isso, porque eu vejo os colegas fazendo, eu até entendo o motivo pelo qual, eu até concordo que, em parte, que faça, dê continuidade nos atendimentos, até te perguntei, né? E eu, na necessidade dos meus também, eu faço,
Eu só não faço a prospecção, né? Atendimento online, não sei, eu só não faço isso. Mas eu acho que a gente tem que estar estendendo a mão, já que o ministro fala, o Conselho Federal nosso fala que nós somos, né, farmacêuticos, é, profissionais da saúde de primeiro escalão, então acho que a gente também tem que ter uma oportunidade para poder, de alguma forma, no nosso caso específico, a gente vive de consultório também, Sim. né? Eu trabalho numa drogaria, tenho um consultório, você, na farmácia hospitalar, também tem um consultório. Então, eu, por exemplo, diferente de você, eu tenho uma sala alocada, você sabe disso. Então, eu estou pagando para que a sala fique fechada, porque ninguém, da mesma forma, pelo cuidado também que a gente tem que ter, não está agendando nenhuma consulta e é melhor dessa forma. Uma outra coisa também que eu, né, em relação a isso, é tipo assim, agora nesse momento dessa forma, né, meio que não sabendo se pode vir um conselho de ética, alguma coisa, as pessoas vão ficar sem tratamento, entendeu? Então, assim, aí a pergunta, o CRF pensou nisso? O CRF está pensando na saúde das pessoas? Tá entendendo? O CRF está pensando que pessoas dependem disso, que isso ajuda as pessoas? Será que pensaram nesse lado? Tá entendendo? E assim, se a questão é também da nossa valorização, isso faz parte da nossa valorização. Porque, pô, olha só, você vê, caraca, o Conselho de Nutrição, olha o que ele fez pelos nutricionistas. Liberou uma coisa que era proibida para ajudar eles a ter mais autonomia. Pô, esse momento difícil, que tem gente que realmente só vive de consultório, e como é que ia fazer? Eles foram lá, se mobilizaram, né? E fizeram. A Vanderlei está botando aqui, que o pessoal foi os nutricionistas que Se reivindicaram, né? mobilizaram. Só que o que acontece, Vanderlei? A gente não tem nem como comparar muito, porque nutricionista tem muito atendendo. E farmacêutico já não tem muito farmacêutico atendendo. Eu acho assim, que se tivesse assim, muito, né, comparado ao número de nutricionistas, eu acho que sim, faria um barulho bem, bem grande. Mas eu concordo com você, que a gente realmente tem que falar, tem que se unir. Tanto que, né, eu já até conversei com o César para a gente montar um projeto em relação a isso na Câmara Técnica. A gente vai montar, né, quando passar isso tudo, para a gente apresentar para o CRF uma ideia dessa questão de atendimento remoto, que eu acho que é o futuro. Não adianta, gente. O futuro é esse. Então, assim, não adianta a gente fechar os olhos e perder, né, uma, uma parte boa da atualidade por bobeira, né? Eu acho isso. E o que a Vanderleia fala, ela tem razão. Onde está escrito dizendo que não podemos? Sim, é uma questão também que eu sempre bati a tecla, porque eu também procurei pra caramba. Eu falei, cara, não está escrito em lugar nenhum que a gente não pode atender online, não pode fazer um atendimento remoto. Mas a gente fica receoso, né? Eu, pelo menos, às vezes fico Sim, sim. receoso de, sei lá, né? Eles tirarem uma interpretação não sei da onde, aí é uma parada mais complicada. Esses últimos dias aí o Cremerge, ele denunciou farmacêutico que estava fazendo atendimento online, você vê. Ah, é? Então, às vezes, não é nem a questão do nosso conselho vir em cima da gente. Os outros estão de olho, para variar, né? Porque é sempre o filão, é sempre para eles. O filão não pode sair da mão deles. Então, o que, que eles fazem? Vamos denunciar eles, porque aí a gente. E aí a questão é, vamos prejudicar outra classe, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Para não perder Então, espaço, essa questão também. ó, a gente tem 30 segundos aí para se despedir, porque a gente perdeu a noção do tempo aqui. Tá acabando já? Caraca, Tá, tá. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aí pelo apoio. A gente vai fazer uma outra aí, obrigado, tá? amigo. Obrigado Estendendo aí pelas a info. perguntas. Fala aí. Isso. Qualquer coisa vai ficar gravada a live e aí vocês podem fazer